Ser preso no Brasil, olha, dá início a uma verdadeira corrida contra o relógio. A gente vai desvendar agora o que acontece passo a passo, naquelas horas mais críticas, logo depois de uma detenção. É um processo cheio de regras, viu? E que pode definir o futuro de uma pessoa. Então, imagina a cena. Uma pessoa é presa. E agora? O que a lei diz que tem que acontecer a partir desse exato momento. Vamos seguir essa jornada juntos, desde a rua até a primeira e, olha, crucial decisão de um juiz. Bom, e tudo geralmente começa pelo cenário mais comum de todos, a prisão em flagrante. É aquela que acontece ali, no calor do momento, sabe? Sem que um juiz precise ter mandado prender antes. A prisão em flagrante é, antes de tudo, uma medida de urgência. E tem um fato bem interessante aqui. Ela é considerada um ato administrativo. Isso quer dizer que não só a polícia, mas, na teoria, qualquer cidadão pode prender quem está cometendo um crime. Só que no momento em que essa prisão acontece, um cronômetro dispara. A justiça precisa analisar o caso o mais rápido possível. E nesse ponto, a lei é bem específica. Flagrante não é só ser pego com a mão na massa, não. Existem 4 situações bem claras. A lei inclui, por exemplo, ser perseguido logo depois do ato ou até mesmo ser encontrado com os instrumentos do crime. Qualquer um desses cenários já é o bastante para justificar a prisão imediata. A partir do momento da prisão, o tempo se torna o elemento mais crítico de todos. Uma contagem regressiva de 24 horas começa e cada minuto conta. Essa linha do tempo aqui mostra bem a urgência do processo. A lei exige que dentro dessas 24 horas tudo isso aconteça. A família tem que ser avisada, o juiz e o promotor notificados e, o mais importante de tudo, a pessoa presa tem que ser levada pessoalmente para frente de um juiz. É a famosa audiência de custódia. E o objetivo disso tudo é evitar detenções ilegais e garantir que os direitos de todos sejam respeitados desde o comecinho. Toda essa corrida contra o relógio leva para o momento mais decisivo de todos, a audiência de custódia. É ali que a pessoa detida fica cara a cara com o juiz, que, depois de ouvir a promotoria e a defesa, vai tomar uma de 3 decisões que podem mudar absolutamente tudo. O juiz tem 3 caminhos na mão. O primeiro é o que a gente chama de relaxamento da prisão. Se teve qualquer ilegalidade no ato da prisão, a pessoa é solta na hora. A segunda opção é a liberdade provisória, ou seja, a prisão foi legal, mas o juiz entende que não precisa manter a pessoa detida. Ela pode ser liberada, às vezes com algumas condições, como usar tornozeleira eletrônica. E a terceira opção é converter o flagrante em uma prisão para valer, o que nos leva ao próximo ponto. E aqui está o ponto-chave de tudo isso. A regra geral no sistema de justiça é que a pessoa responda ao processo em liberdade. Prender alguém antes de uma condenação final é uma medida excepcional. Só pode ser aplicada quando for muito, mas muito necessária e bem justificada. Ok, então vamos supor que o juiz decidiu que a pessoa precisa continuar presa. Para isso, ele tem 2 ferramentas principais, e cada uma delas tem um objetivo totalmente diferente. Uma serve para ajudar a investigação e a outra para gerenciar riscos. Essa tabela ajuda a gente a entender a diferença direitinho. De um lado, a prisão temporária. Ela é uma ferramenta de curto prazo, com data para acabar, usada só durante a fase da investigação. Já a prisão preventiva é outra história. Ela não tem um prazo definido, pode durar bem mais, e o objetivo dela é controlar riscos. O risco da pessoa fugir, de atrapalhar o processo, ou o risco que ela representa para a sociedade. Mas olha só, mesmo quando a prisão é decretada, não significa necessariamente uma cela. Em situações muito específicas, a casa da pessoa pode se tornar a prisão dela. Vamos entender como isso funciona? E aqui tem um ponto fundamental, viu? A prisão domiciliar não é um tipo diferente de prisão. Na verdade, ela é uma forma de cumprir uma ordem de prisão preventiva, só que na residência da pessoa, por razões humanitárias que a própria lei estabelece. A lei é bem clara e restritiva sobre quem pode ter esse benefício. A lista, como a gente pode ver, foca em razões de vulnerabilidade, como pessoas com mais de 80 anos, quem está extremamente debilitado por uma doença grave, gestantes ou então mães e pais, que são os únicos responsáveis por crianças pequenas. E tem um detalhe importante: o direito não é automático. Para ter a prisão domiciliar, o crime não pode ter sido cometido com violência ou grave ameaça e também não pode ter sido contra os próprios filhos ou dependentes. É uma camada de proteção a mais, tanto para a sociedade quanto para as vítimas. Agora, para a gente amarrar tudo isso, vamos entender o princípio fundamental que está por trás de cada uma dessas decisões,
o delicado equilíbrio da justiça. Essa frase resume tudo. Cada decisão de manter alguém preso antes de um julgamento é uma tensão entre a liberdade individual, que é garantida pela presunção de inocência, e a necessidade de proteger a investigação, o processo e a própria sociedade. E a pergunta que fica no ar é essa: será que esse sistema tão complexo, com todas as suas regras e prazos, realmente consegue encontrar o equilíbrio perfeito entre a liberdade do indivíduo e a segurança da sociedade? Essa é a questão central que define a justiça em qualquer lugar do mundo.